Hoje vamos falar com a Silmara Schneider. Silmara Schneider é psicanalista, atende crianças e adolescentes. Eu sou Joamara, como alguns já conhecem, psicóloga, participo de um grupo de estudos com a Silmara. Já tem bastante tempo, né, Silmara? Já tem uns 3 anos, né? Gente, então vamos lá. E hoje a gente vai falar um pouco sobre TDAH a partir do olhar da psicanálise. E do que tá muito em voga, essa miscelânea, essa querela de diagnósticos. Chegam no consultório tentando achar qual é o problema daquela criança, daquele adolescente. Então a gente vai passear um pouco sobre esses temas. Então a palavra é sua, Silmara. Então, obrigada aí pelo convite para essa entrevista, né? Pra gente discutir um pouco esse tema, né, Ju? E, enfim, a questão da psicanálise, como que ela olha para o TDAH, ou melhor, como que ela olha até para esses diagnósticos, porque é bastante comum, né, agora, assim, você recebe uma criança para o atendimento, criança ou adolescente, em geral ela já vem com algum diagnóstico, né? Uma suspeita, suspeita, se não com o diagnóstico fechado, ela vem com uma suspeita, né, que os próprios pais ou a escola, muitas vezes, né, e o TDAH você sabe que é algo que é muito recorrente, né, aparece muito, né. Ok, então, mas o que a gente vai fazer? Então, enquanto psicanalista, o que eu vou fazer com essa ideia de que a criança tem um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Eu vou ficar ligada nesse conceito, nesse transtorno, eu vou investigar para ver se bate com o DSM ou não, né? O que eu faço enquanto analista quando eu recebo uma situação como essa? Então, a primeira coisa que eu coloco, né, e eu tenho estudado isso já há alguns anos, que é assim, a primeira coisa, vamos olhar para o sujeito que está ali, para aquela criança, sem o rótulo, né? Vamos olhar para aquela criança, para a família que cuida daquela criança. Então, assim, é bastante importante uma boa anamnese com os pais. De onde esse sujeito está vindo? De onde ele está vindo. Que demanda é essa? Que suspeita é essa? Ou então, que diagnóstico é esse, se acaso já tiver um diagnóstico, né? Então, o que a gente vai ver é isso, né? Qual é o lugar dessa criança nessa dinâmica familiar, né? Que lugar que essa criança ocupa? Ele é o problema, ele desestabiliza a nossa família, ele não vai bem na escola, ele não socializa, ele não consegue manter as amizades, até porque o TDAH é muito sociável, assim, nas aparências, né? Para fazer amizade, ele é rápido, né? Porque ele já chega, ele já pergunta, não é uma criança tímida, fechada, né? Só que aí ele não mantém as amizades porque, né, ele tem toda aquela coisa de sair passando por cima de todo mundo pela frente dele, né? Então tá, como é que nós vamos escutar essa criança? Qual é o lugar dele então? Todos esses ambientes sociais, na escola, na família, né, nas amizades, né? E aí a gente vai tentar identificar o que é dessa criança mesmo, o que ela tem, como é que ela funciona nesse sentido, né, que na psicanálise a gente fala muito do que a gente tem um funcionamento defensivo na relação com o outro, né? Todo mundo tem defesas, né? Então, qual é a defesa dessa criança? Será que a defesa dela ela tem alguma defesa, ou a defesa dela é chamar a atenção sobre si para tentar sair de um lugar de desamparo, né? Então, como que ela age? Ela consegue agir dentro de um comportamento, entre aspas, esperado, que seria assim, se comportar bem, obedecer, ir bem na escola, fazer as amizades, ser boazinha, não sei o que, não dá problema, e isso satisfaz os pais, satisfaz os professores, satisfaz todo mundo. Mas será que essa criança tem visibilidade se ela for assim? Será que ela aprendeu a ser assim? Será que ela teve o tempo dela para ela ser assim? Ou eventualmente essa criança já foi rotulada e nomeada como agitada, como a que não dorme bem, como a que dá problema, dá trabalho, desde sempre? Porque às vezes os próprios pais, ou principalmente na relação mais primordial do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, que é a relação com a mãe, pode já ter vindo de uma relação mais sofrida, de uma relação mais complicada. A mãe poderia estar, né, nesse primeiro ano de vida, né, daquela criança, numa situação de ou depressão pós-parto, ou numa situação de algum conflito do casamento, ou então não tinha nada de errado na vida, mas alguma coisa acontece sempre, né? Quando a gente começa a fazer essas anamneses, sempre alguma coisa vem.
Né? E aí você começa a ver que essa criança estava circulando dentro desse discurso que ele é o agitado, ele é o que não dorme direito, ele é o que dá mais trabalho, se já tem outros irmãozinhos, ele é o que não aceitou um irmãozinho mais novo, se esse irmãozinho já chegou. Né? Então sempre há uma projeção de todos os conflitos em cima dessa criança, e ela pega isso para ela. E ela começa a se comportar dentro dessa linha. E ela ocupa esse lugar do bode expiatório da família. Exato. Porque aí ela vai tendo os seus comportamentos e suas atitudes, digamos assim, frente a isso que ela percebe que enxergam nela. Né? Como ela é reconhecida. Exatamente. Então, assim, ela vai querer chamar a atenção, ela não vai chamar a atenção tirando a melhor nota da escola. Ela vai chamar a atenção se agitando, criando alguma situação difícil, porque daí vem aquela atenção dos pais. Mas daí não vem pelo lado bom, vai levar bronca, vai levar castigo, né, e tal. Então, mas a atenção é a atenção. Quem disse que as pessoas não se acostumam com uma atenção negativa, com uma atenção que não é pelo lado bom das coisas? Atenção é atenção, tô tendo atenção, né? Então essa forma como eu sou reconhecida, essa forma que está funcionando aqui, mesmo que seja disfuncional. Exatamente. Então, e aí a criança vem dentro desse funcionamento, agitado e tal, porque ela está identificada com essas características que as pessoas vão colocando nela. Né? E aí isso tem um efeito, aquele efeito de contágio, assim, né? Se você fala que ele é agitado, o outro vai olhar e falar, é mesmo, é agitado. Aí chega a avó, nossa, esse menino para quieto, é diferente do fulaninho, que era tão bonzinho, lá, entendeu? E vem, né, esse rótulo vai sendo impresso ali, a criança vai se identificando com esse rótulo. E eu não digo aqui, Joamara, que não exista um TDAH de uma origem genética, que tem, né, existem os casos de TDAH que são, né, como eu falei, é algo de ordem biológica, de alguma disfunção que a criança mesmo pode ter, sei lá, uma dificuldade na hora de nascer, um parto que teve, né, a necessidade da criança ir para uma incubadora, ou então uma gestação onde a mãe precisou fazer uso de algum medicamento mais forte, mais pesado, por algum motivo e tal, são elementos que podem desencadear um processo de TDAH. Ou mesmo a criança que passou teve algum adoecimento no primeiro ano de vida e tal, e aí também teve que usar, né, ou alguns medicamentos, ou passou por alguns conflitos na hora da constituição primordial, sim, ela pode sim desenvolver um TDAH que ela vai precisar ser acompanhada, que ela vai precisar da área médica, que ela vai precisar de várias terapias, né, para ajudá-la a se desenvolver, digamos assim, como qualquer outra criança. Uhum. Mas não são todos os casos assim, é mais raro ter um caso assim que necessite de todo esse apoio. É mais comum que a criança tenha essa identificação com o agitado, com... Quando eu te ouço, eu lembro muito da constituição da máscara para Cholinergetics, que é como essa criança é reconhecida nesse meio que ela está vivendo, né? Sim. Porque a escola, ela quer enquadrar para facilitar, estou falando alguns casos. E aí a família compra isso e vai para um lugar de, então ela tem um problema e vamos resolver. E sem olhar para todas as nuances que perpassam a constituição do ser humano. Exatamente. O que a gente está vivendo, a questão do crescimento dos diagnósticos a toque de caixa. Sim, e a medicalização da infância. Exato. Uma infância medicalizada, né? Porque ninguém aguenta, né? Ninguém suporta lidar com essa agitação das crianças. Que não é uma agitação, às vezes, oriunda da própria criança, né? E que ela vai se identificando com isso, como a gente está colocando aqui. Né? E aí os adultos não suportam, claro, ela se torna insuportável. Porque o menino que não para nunca, que não escuta nunca, que não respeita, que toca o terror, né? Ela vai criando mais e mais resistência ainda no outro. Né? Então quem acolha, quem escute esse sujeito, quem possa até ensiná-la a escutar os outros também, aí que vem essa dificuldade. Eu estou dizendo que fica a criança insuportável porque o adulto não dá o suporte que ela precisa. Entendeu? E esperar que essa criança, desde muito cedo, se adeque. A adaptação, né? Isso. Adaptável. Você falou, quando eu cheguei na nossa conversa antes de estar nesse momento aqui, que me pega muito também no consultório, desse filho idealizado e do filho real. Isso. Então, essa família cria uma expectativa de que essa criança vai cumprir tais e tais requisitos, e aí chega uma criança diferente.
E isso é um grande conflito. Que é o que os pais daí ficam com essa dificuldade de lidar, de enfrentar, de olhar para isso de uma forma mais, né, verdadeira, digamos assim. E é muito difícil desconstruir esse ideal dos pais, porque não é só deles, assim, também a gente não vai culpabilizar aqui só os pais, né, porque tem uma demanda externa de um funcionamento dentro desses padrões, né? A nossa sociedade é uma sociedade que padroniza, né? A técnica está aí, e ela é o nosso fio condutor, né? Só que assim, dentro desses padrões, o que é possível e o que às vezes não é. E é isso que a gente tem que parar, nessa chamada querela dos diagnósticos, assim, o que é melhor, diagnosticar ou deixar assim por conta? Né? A grande discussão, mais vale um rótulo e essa criança ser cuidada do que não rotular, e aí também isso ser cuidada do que não rotular, e aí também esse sujeito fica à deriva, e os pais sofrendo um lado, a criança sofrendo o outro, o psicólogo sem saber o que fazer, né? Então, como que a gente vai lidar isso? Essa é a querela, essa é a grande discussão. Isso é uma febre pra gente, porque estão aparecendo aí os diagnósticos e a gente tem que lidar com eles. E aí, o que eu sempre digo, assim, que é caso a caso, é um por um, pra gente não tentar fugir um pouco dessa coisa da padronização, né? E ver, assim, os pais estão escutando que tipo de demanda externa para que eles enquadrem esse filho, né? Qual é a demanda deles, né? Que eles estão escutando e que daí estão retransmitindo para a criança, né? E por que não está funcionando? O que essa criança está esperneando? Como que ela pode ser vista, né? Como desconstruir isso? Esse é o grande segredo da clínica, né? Que não tem uma receita pronta, mas que tudo começa na escuta e na busca de uma verdade, não de um saber, porque o saber é da ordem da técnica, como a gente estava discutindo também agora há pouco, né? Mas de uma verdade. Qual é a verdade dessa família? O que eles escondem? Qual é a projeção que eu estou colocando nessa criança que acabou de chegar, né? Nesse filho? Então, quando os pais puderem, eles escutar a própria verdade deles enquanto família, né? A verdade desse filho, e enquanto eles suportarem ouvir a verdade sobre o filho, eles também podem desenvolver mais uma tolerância, não tolerância de aceitar do jeito que é, mas de escutar, de prover um acolhimento para essa criança também, né? O TDAH é muito difícil de ser acolhido, porque ele nos desafia o tempo inteiro, né? E aí cansa, né? Mas é exatamente ele que precisa ser acolhido, né? E é a criança que mais apresenta, vou usar a palavra como trabalho, que precisa mais de um cuidador amoroso, afetivo, atencioso. Exatamente. E é o contrário que acontece. Porque daí é mais fácil a gente acolher e ser compreensível com os bonzinhos, né? Do que com esse que faz muito estardalhaço, que faz muito barulho. E se a criança está fazendo muito barulho, por quê? Por quê? O que esse barulho da criança está encobrindo, que é essa agitação que ela tem? O que ele está revelando? Então é esse o ponto. Então a gente tem que ter, sim, as abordagens com os pais. A gente tem que reconhecer que a gente tem um certo limite nas abordagens com os pais também, porque eles podem nos escutar, mas podem não nos escutar. Eles podem já se sentir aliviados só pelo simples fato de estar levando o filho para terapia e daí não se implicar mais, não se envolver tanto. E a gente precisa buscar o envolvimento deles. Mas também, depois de uma certa idade, o que a gente tem que buscar é que aquele sujeito se reconheça e que ele possa ter uma independência para ele caminhar. Que é o ser desejante. Que é o ser desejante, ele encontrar o caminho dele mesmo, né? Então, tudo isso vai aparecer na clínica de uma forma muito complexa. Então, dá bastante trabalho para a gente. Mas é um trabalho desafiador e que muitas vezes a gente consegue colocar essa criança nessa trilha de se conhecer, de reconhecer o que ele mesmo deseja para a vida, de por que ele faz as coisas como ele faz, né? Como é que seria se ele fizesse diferente? Aí a gente já aconteceu de eu dar um tempo assim, olha, experimenta tal coisa então essa semana. Eu não sou, na psicanálise a gente não dá tarefa, não treina comportamentos nem nada, mas nem desenvolve essas habilidades, assim, não é esse o nosso objetivo. Mas muitas vezes eu falo, e se você já pensou em fazer isso, isso e isso? Por exemplo, uma criança que é muito agitada na escola e apronta e não sei o quê, você já pensou em nessa semana fazer um pouco diferente? Tentar uma outra forma? Só para você experimentar. E às vezes a criança vai experimentando essa outra forma de fazer as coisas
e ela começa a experimentar um efeito diferente disso, né? Mesmo na relação com os pais, tem criança que dá birra para escovar os dentes, os pais falam, eu não aguento mais, não tem uma escovada de dente que seja calma, não tem um banho que seja calmo, Tem uma tarefa refeição, uma tarefa de escola, tudo na base ou da briga, ou da negociação, ou do castigo, ou da ameaça, né? Aí, claro, a gente vai, né, ver com os pais também como que eles podem fazer para dar uma organizada nisso e monitorar, vão ter que continuar monitorando, porque não tem como. E com a criança a gente tenta fazer com que ela leve daqui uma experimentação de uma experiência, né, de algo diferente, né? Então, os combinados muitas vezes são isso. Então, por que você não tem? Surpreenda seu pai, então, sua mãe. Vai ser uma surpresa. Eles vão ficar pensando, o que aconteceu com meu filho? E às vezes eles vão e gostam da surpresa, funciona, pelo menos por um tempo, e aí é o tempo da gente poder aprofundar um pouco mais as coisas com eles. Eles vão se assentando, eles vão se encontrando, e aí as coisas se acalmam, porque eles não acham que vão precisar de todo esse movimento para ter atenção. A atenção nem é tão interessante assim. Aliás, me esqueçam um pouco, seria a melhor coisa para ele poder, às vezes, fazer as coisas por si mesmo. Esse desenvolvimento da autonomia. Já para criança maiorzinha, né, que está entrando na adolescência. Porque a autonomia é um exercício que vai acontecendo gradativo. Né? Não dá pra... Não, por exemplo, o Winnicott é um cara que falava assim que... Porque ele colocava as fases do desenvolvimento em dependência absoluta, dependência que é o bebê, então um aninho. Aí a dependência relativa, que a criança já consegue ir fazendo algumas coisas sozinhos, aí vai começando a andar, aí começa a falar, e aí se torna mais independente. E daí lá, depois, na entrada da adolescência, um rumo à independência. Porque nem sequer um adulto é 100% independente, não vive sozinho nesse mundo, a gente precisa dos laços, das pessoas, das redes de apoio, mas o rumo à independência, sim. É o que a gente... É o nosso objetivo. Gradativa.